Sabe, às vezes, do meio de um desastre, de uma tragédia, pode nascer uma organização, uma força que ninguém esperava. Essa é a história de como uma comunidade que foi devastada por uma enchente não só se reergueu, mas se tornou mais forte e unida do que nunca, construindo um futuro com as próprias mãos. E tudo começa aqui, com uma pessoa e um objetivo muito simples. Essa é a Daniele de Oliveira Alves, presidente da Associação de Moradores do Bairro Rio Branco, a AMORB. Quando ela entrou, a missão dela não era nada grandiosa, sabe? Era algo muito pessoal e urgente. Criar um espaço seguro, tirar pelo menos uma única criança da rua. E o que começou com esse desejo pequeno floresceu de um jeito incrível. Essa iniciativa da Daniele acabou virando um projeto de judô totalmente de graça, que antes da enchente já estava atendendo mais de 60 crianças. Aquela ação única virou de fato o coração pulsante da comunidade. Para a gente conseguir entender o tamanho do impacto do desastre, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e ver o que essa associação significava para o bairro Rio Branco. Ela era muito mais que um prédio, viu? Era o centro da vida de todo mundo ali, um verdadeiro refúgio. E a variedade de atividades lá dentro é impressionante. Além do judô, que já era um sucesso, tinha capoeira, reforço escolar para as crianças, balé, jazz e até um grupo de apoio muito importante para idosos e mulheres. Era um ecossistema completo de suporte, todo construído e mantido pela própria comunidade. E aí vem a pergunta, né? Como é que eles bancavam tudo isso? Bom, de um jeito super autossuficiente. A grana vinha principalmente do aluguel do salão de festas deles. Os próprios moradores alugavam para fazer festa de aniversário, casamento. Era um modelo de esforço coletivo que mantinha todos esses projetos de pé. Só que toda essa estabilidade, toda essa vida comunitária foi interrompida de uma forma brutal. A história agora muda de tom. A gente sai da construção e entra na crise com a chegada da enchente, um evento que deixou marcas muito profundas e que mudou o futuro do bairro para sempre. A palavra aqui é devastação. E não é exagero. A água não levou só os bens materiais. Ela levou a segurança, a rotina, aquela sensação de normalidade que a comunidade tinha levado anos, décadas para construir. E mesmo no meio do caos absoluto, olha que incrível, a associação continuou sendo o centro de tudo. O telhado de zinco do prédio se tornou um abrigo improvisado para mais de 100 pessoas, gente que ficou lá em cima esperando resgate. Era um farol de esperança no meio de toda aquela destruição. Depois que a água baixou, veio um segundo golpe, talvez tão duro quanto o primeiro: o silêncio. A comunidade se viu completamente sozinha. Não chegou nenhum recurso público, nenhuma ajuda do governo para ajudar a reconstruir o que foi perdido. Eles estavam literalmente por conta própria. E diante desse abandono, a comunidade tinha uma escolha: ou desmoronava de vez, ou se unia. E a resposta do bairro Rio Branco foi uma demonstração impressionante de resiliência e principalmente de organização. A realidade depois da enchente era muito dura. Aquele bairro que era vibrante, cheio de vida, deu lugar a um cenário de casas abandonadas, muito lixo acumulado por todo lado e, claro, um trauma psicológico profundo que afetou todo mundo. Foi nesse momento de crise que a história da própria associação reacendeu uma chama. A Daniele descobriu que lá no passado foi a união dos moradores que conquistou o asfalto da rua, que trouxe o primeiro posto de saúde para o bairro. Essa memória do poder que eles tinham juntos se tornou um grito de guerra. A gente não pode perder isso agora. E eles não perderam. A comunidade se organizou de um jeito muito prático. Eles começaram a monitorar pessoalmente as obras de reconstrução dos diques, criaram grupos de fiscalização e começaram a pressionar o poder público. E numa vitória gigante, conseguiram até reverter a decisão de transferir o posto de saúde deles para outro lugar. E essa nova consciência coletiva não parou só em reagir aos problemas. Ela começou a construir ativamente o futuro. A tragédia acabou gerando uma visão proativa que se materializou nesse projeto, a Patrulha do Verde. A lógica por trás do projeto é genial. Vamos lá. O problema era claro. O lixo que se acumulava tinha piorado a enchente e mostrava uma falta de consciência ambiental. A inspiração veio de uma lembrança da pedagoga Alexandra Paz de um projeto parecido que ela viveu na infância. E a missão é o pulo do gato: transformar as crianças em guardiões do meio ambiente para que elas mesmas eduquem os adultos. E aqui está a filosofia central de tudo isso. Como a própria Alexandra diz, a criança é quem muda tudo. A grande aposta é que, ao educar essa nova geração, é possível criar uma transformação cultural muito mais profunda e duradoura. Uma coisa que os adultos, sozinhos, talvez não conseguissem fazer. Então, o que essa história mostra pra gente, no fim das contas, não é só a superação de uma enchente.
Ela revela como a maior das adversidades pode, na verdade, ser um gatilho para a organização, para o empoderamento e para a construção de uma comunidade ainda mais forte do que era antes. A história do bairro Rio Branco demonstra o poder imenso que surge quando as pessoas se unem por uma causa. E isso deixa pra gente uma pergunta fundamental para se pensar. Quando a sociedade civil se organiza de verdade, será que existe algum limite para o que ela pode alcançar?